E aí, meus torcedores do Bayern de Munique e fãs de futebol europeu, espero que esteja tudo bem com vocês, porque a verdade é que tem algumas pessoas em Munique que estão nada bem. De verdade, eu não sei que cogumelo eles comeram, que droga eles usaram, mas tem algumas pessoas lá em Munique que não estão bem na cabeça e estão tendo as piores ideias, as ideias mais idiotas que eu já vi na minha vida. Meu Deus, sim. De verdade. Eu vou mostrar aqui pra vocês o que tá acontecendo, que é o negócio do Nick Waltermaid, que o Bayern tá tentando contratar. Vou explicar pra vocês tudo certinho aqui nesse vídeo, mas de verdade, eu espero, de verdade, que isso aqui seja fake news. Por favor, que seja fake news. Porque não é possível que tenha pessoas tão burras em Munique. Não é possível. Mas tá bom. Nesse vídeo eu vou explicar tudo pra vocês, porque eu tô tão revoltado e espero que eles mudem de ideia ou que seja fake news, porque de verdade não dá. E só um recadinho antes de começar o assunto do vídeo, é que hoje eu ia postar um vídeo sobre o que o Bayern precisa fazer para se manter na elite nas próximas décadas. Eu ainda vou fazer esse vídeo, mas acho que vou deixar ele para terça-feira, porque amanhã talvez eu faça um pós-jogo do Flamengo e Bayern. Eu sei que eu vou fazer, não sei se vai ser aqui no YouTube ou no TikTok ou nos dois. Mas terça-feira deve ser aquele outro vídeo, porque o Bayern precisa fazer. E eu ia postar ele hoje, só que eu mudei de ideia, porque, como vocês podem ver, estamos com assuntos mais urgentes, que é essa idiotice que os caras de Munique estão fazendo. Mas só um spoiler, o que o Bayern tem que fazer, uma das coisas que o Bayern tem que fazer para continuar na elite nos próximos anos é parar de fazer burrice. É para ter ideia idiota, mas tá bom. O que tá acontecendo? Só pra vocês saberem, eu não tenho nada contra o Walter Mate. Eu acho ele sim um bom centroavante. Eu gosto dele, ele é um cara bem com características bem únicas, porque ele é um centroavante de quase 2 metros, acho que tem 1,98, e 98, e ao mesmo tempo ele consegue ser técnico com a bola, tem uma boa qualidade com os pés. Obviamente, não é absurdo, mas para um cara de 2 metros de altura, é impressionante. Então ele é sim um bom centroavante, eu acho que ele tem nível. Por exemplo, vai, para jogar em alguns times da Premier League, tem nível para jogar em time bom. Não acho que da elite, mas eu acho que time bom para ser titular tem. Ou, por exemplo, o Atlético de Madrid. Se eles venderem o Sorloth, eu acho que o Walter Made cairia com uma luva. Obviamente, o Walter Made no Bayern seria um excelente reserva do Kane. Excelente. Eu só acho que muito caro. Eu não pagaria o que estão pedindo para um reserva. Eu acho que se você quiser um reserva, tem opções mais baratas. Eu vou só dar algumas ideias aqui, depois eu vou fazer um vídeo quando acabar o Super Mundial pro Bayern, né, quando for eliminado ou quando for campeão, eu vou falar sobre o último jogo do Miller e eu vou falar quem pode ser o substituto dele. Obviamente, não vale a pena falar sobre isso no vídeo se o Walter Ney já tivesse sido contratado. Mas se não tivesse sido, eu vou fazer um vídeo sobre isso, explicando melhor, sobre as minhas ideias. Mas, cara, não sei, tenta. Isso aqui é controverso, mas talvez um Zirkzee do United por empréstimo. Por empréstimo, obviamente, não compraria ele. Isso não faria essa loucura. Não sei, tenta um Kolomuani por empréstimo. Contrata o Kramaric. O Kramaric, um ótimo centroavante, que joga de segundo atacante, pode jogar de meio atacante também. Se ele aceitasse reserva, é barato. Talvez um Taremi da Inter de Milão. Taremi que já teve uma boa fase no Porto, mas hoje tá escanteado na Inter de Milão, vai ser vendido. Pra ser reserva, cara, pode dar certo. Porque o Choupo-Moting deu certo. Então, assim, meu único ponto do Walter Made é que eu acho que hoje, se o Bayern quiser contratar ele, é pra ser reserva. E pra poder jogar em algumas circunstâncias. Eu até acho que dá pra jogar lá do Kane, já vou mostrar isso pra vocês. Mas de verdade, eu acho que é muito caro pro jogador que é reserva. Eu não vejo o Walter Made hoje chegando pra ser titular. Talvez seja a ideia do Bayern. E isso eu acho loucura. Eu não faria isso. O que eu vou criticar é que se o Bayern quiser ele pra titular. Daí eu acho loucura, loucura. Acho idiotice. Mas eu acho que, assim, como reserva, um nível excelente. Só acho muito caro pra um reserva. Deixar isso bem claro. Muito caro pra um reserva. Mas aqui, vamos ver a notícia, pra vocês entenderem por que eu tô tão revoltado. O Bayern está agora totalmente comprometido com a contratação do Walter Made. E até considera descartar a ideia de contratar um novo ponta. Os dirigentes do clube acreditam que o Walter Made desempenhará um papel fundamental tanto no meio-campo ofensivo como de atacante. Então ele pode jogar tanto de meio atacante como de centroavante. Cara, de meio atacante eu não vi ele jogar. Não sei se tem essa capacidade. E eu acredito que ele ficaria numa posição muito estranha para ele. Eu não acho que combina muito. Talvez ele consiga desenrolar, mas não é a função principal dele. Mas eu acho que sim, o Walter Made ele é um centroavante e pode jogar também como um segundo atacante, ou junto de um 9. Eu acho que isso pode. Meio atacante eu já tenho minhas dúvidas. De verdade, já tenho minhas dúvidas. Que o Bayern está repensando sua abordagem e de repente tem mais confiança em seus jogadores atuais. A perspectiva dos dirigentes, que o Coman, o que os dirigentes pensam que o Coman e o Gnabry estão jogando bem o Super Mundial e, portanto, merecem outra chance. Cara, assim, eu ainda tô definindo a hora que eu queria fazer esse vídeo, porque é tanta coisa que eu ainda tô meio confuso aqui. Mas vamos falar agora tudo.
Depois vou mostrar outras notícias só pra confirmar que eu vou dizer ou acrescentar alguma coisa. Mas, cara, por que que isso aqui é idiotice? Por que que é idiotice? Tipo, das grandes. Porque todo mundo sabe que o Bayern tá precisando de um ponta esquerda. Todo mundo sabe. O Bayern sabe disso. Eu sei disso, você sabe disso, todo mundo sabe. O grande problema do Bayern nessa temporada, tirando algumas coisas da defesa, principalmente por conta de lesões, tanto do Pamecano, do Davis, do Neuer, ou o Kim Min-jae, que jogou a temporada inteira machucado. Você pode gostar dele ou não, mas ele jogou a temporada inteira machucado. Então, tirando isso, que o Bayern já contratou o Jonathan Tah para tentar resolver a situação, o principal problema do Bayern na temporada inteira, o principal problema foi a ponta esquerda. Todo mundo sabe disso. O Gnabry não conseguiu performar lá, o Coman, o Sané, ninguém jogou bem lá. Teve alguns jogaram bem uma fase ou outra, mas assim, no geral, deveu muito. Daí o Bayern entra na janela de transferências que no Wirtz. Que beleza, era o Wirtz, isso não vamos discutir. O Wirtz é gênio, então tudo bem. Mas daí a ideia era um meio atacante que pode jogar tanto na esquerda como de meio atacante. Daí revezar o Musiala e o Wirtz, quem joga de ponta e quem joga de meio atacante. Essa era a ideia. Depois disso, que não deu certo, o Bayern falou: vamos para um ponta esquerda. Já que o Wirtz não deu certo, que é um jogador geracional, vamos contratar um ponta esquerda de elite e resolver o nosso problema na ponta esquerda. Daí o Bayern tentou Nick Williams, tá tentando. Queria o Gittens, tá pensando no Rafael Leão, a gente já vai falar sobre isso aqui também. Então, assim, o Bayern sabe que é um ponta esquerda. O problema do Bayern, eu já fiz um vídeo sobre isso, foi meu último vídeo, é que o Bayern não sabe em quem ir, quem tentar contratar, qual ponta esquerda querer contratar. E quando o Bayern decide, ele chega tarde demais. Daí já perdeu o Nick Williams, o Gittens já tá acertado com o Chelsea. Daí tá chegando tarde demais. Esse é o problema do Bayern. O Bayern tá demorando demais. O Bayern tá muito lento. O Bayern está extremamente lento. Esse é o problema do Bayern, na ponta esquerda. Só que o que acontece? Quanto mais o Bayern demora, menos opções tá tendo no mercado. E as opções que o Bayern quer tão difíceis. Por exemplo, o Barcola. O Barcola, o PSG não quer vender. Então é difícil. Tem algumas outras opções. Já vou falar sobre isso pra vocês. Já vamos discutir isso. Então, o que tá acontecendo? Eu acho que o Bayern tá levando tanto não, tanto por culpa do Bayern também, que o Bayern tá numa lerdeza incrível, que o Bayern tá assim, por que a gente não muda de rota? Será? Já tá nisso daí. E também porque ele sabe que um ponto esquerda é caro. Também tem isso. Mas assim, cara, o Bayern tava disposto a pagar a multa do Nick Williams, que não é barata porque tem que ser pago à vista, isso é muito complicado, e um salário absurdo pro Nick Williams. Eu já falei isso no meu outro vídeo. O Bayern tava querendo pagar 24 milhões de euros pro Nick Williams. Um salário absurdo. Então dinheiro o Bayern tem. Mas também acho que o Bayern não quer gastar tanto. Tem algumas opções, só que o Bayern acho que é caro demais. Acho que é isso. E também, mas assim, sobre a questão do Coman e Gnabry, cara, todo mundo sabe que foi um problema. E agora você falar que eles merecem uma nova chance pelo que eles fizeram na Copa, no Super Mundial. Cara, o Super Mundial. Primeiro, pra mim não serve de parâmetro pra nada do Bayern de Munique. Não serve de parâmetro pra nada. Segundo, não é que ele tá falando do Super Mundial, ele tá falando da fase de grupos do Super Mundial. Da fase de grupos. Como você vai tirar uma conclusão da fase de grupos? Tipo, o Coman jogou bem na fase de grupos contra o Auckland City, um time semi-profissional. Nossa, vamos dar mais uma chance pro Coman. Ele jogou muito bem contra um time super profissional, semi-profissional, semi-profissional. Pô, ah, cara, só eu, só eu que acho isso burrice. O Gnabry, ele teve uma boa fase no começo da temporada e no finalzinho. O resto da temporada ele foi uma menos no Bayern. Então assim, o jogador que oscila muito, tanto o Gnabry quanto o Coman, eles vêm tendo muitos problemas físicos, principalmente por causa disso, que o Coman também teve uma fase boa na temporada, que foi naquela época que o Bayern venceu o PSG, ele jogou muito bem aquela partida, teve uma fase boa. Mas, cara, nos outros 10 meses da temporada, jogou nada. E tá jogando agora na fase de grupos do Super Mundial, contra o Auckland City. Cara, cara, o Bayern meteu 10-0 no Auckland City. Vocês acham mesmo que isso serve de parâmetro pra você medir se o jogador merece uma chance nova ou não? E mesmo que ele esteja jogando bem contra times bons, o Coman vem tendo muito problema físico. Ele não é constante na temporada. Ele tem uma fase boa, ele comete problemas físicos, o rendimento já cai. Você não pode confiar nele. Você não pode confiar nele. Mas o que acontece? Por que eles estão falando vamos confiar no Coman e no Gnabry? Sabe por quê? Porque são dois jogadores que ainda têm tempo de contato com o Bayern e que ganham um salário absurdo. Ó, vou até abrir aqui pra vocês, só pra vocês verem que eu não tô de sacanagem. Bayer Capology, que é onde eu vejo os salários. Não é 100% confiável, mas normalmente os valores estão muito próximos da realidade. Então, não é 100%, mas é confiável aqui os números. Normalmente, a maioria dos casos. Só pra vocês verem, só pra vocês terem uma ideia do que eu tô falando. O Gnabry hoje ganha praticamente 19 milhões de euros por ano.
O Coman, 17. Nenhum clube na Europa vai pagar isso pra eles, pelo que estão jogando. Até porque, a maioria do tempo, eles nem estão jogando, né? Tem problemas físicos, estão ganhando ritmo de jogo, estão jogando mal. A maior parte da temporada. Cara, quem vai pagar esse salário pra eles? Ninguém. Eu acho que eles não querem pagar a Arábia Saudita. Então eles sabem. O único lugar que vai pagar esse salário pra eles é a Arábia Saudita. Então eles sabem que ou eles ficam no Bayern, ou eles vão ter que abaixar o salário. E eles não. E aqui, ó, o Gnabry tem mais um ano de contrato, Coma 2. Eles. O Bayern assinou esse contrato com eles. E eles não querem sair. O problema é que nem o Coman nem o Gnabry eles querem sair, porque eles sabem que eles ganham um salário alto demais porque eles estão jogando. Eles sabem que eles não merecem esse salário. Mas já tá assinado. Se eles quiserem cumprir, o Bayern não pode fazer nada. Então é por isso. Isso até implica na nova contratação de um ponta esquerda. Por quê? Porque o Bayern, a gente já vai falar sobre isso melhor, que eu já vou dar algumas opções de ponta esquerda, porque eu quero falar sobre isso também. Mas assim, pro Bayern contratar um ponta esquerda titular, vai querer o salário mais ou menos desses caras. Você já tá pagando esse salário absurdo pro Coman e pro Gnabry, você vai pagar para mais um jogador? É complicada a questão salarial. E pra quem não viu, o Bayern, pô, eu devia ter aberto essa notícia aqui antes, agora eu não vou achar ela. Mas o Bayern tá fechando a temporada, né? O ano fiscal, que no caso é a temporada europeia, no vermelho. Por isso que vender o Tel foi importante, vender o Super Mundial está sendo muito importante para o Bayern financeiramente, para tentar não ficar no prejuízo. Obviamente, o Bayern é um time que fecha no verde há muito tempo, o Bayern sempre consegue ganhar dinheiro. Então vai ter de onde tirar esse dinheiro, não vai falir o Bayern nessa temporada. Mas o Bayern, pela primeira vez em muitos anos, está ficando no prejuízo na temporada. A grande questão que fez o Bayern terminar no prejuízo é uma folha salarial muito alta, principalmente para jogadores que não estão merecendo o salário deles. Que Gnabry, como ganham muito e jogam pouco. Então, por isso que o Bayern tá fechando no vermelho essa temporada. Daí você vai contratar mais jogador com um salário absurdo, sem vender um deles antes, é complicado. Mas ao mesmo tempo, o Bayern ia fazer isso. O Bayern tá querendo o Nick Williams. O Nick Williams ia vir mesmo se o Coman ou o Gnabry ficassem. Então, ao mesmo tempo, porque eu acho que é o que eu acho que se passa na cabeça dos dirigentes do Bayern, ao mesmo tempo, também não faz muito sentido. Também não faz muito sentido, porque o Bayern tava querendo gastar mesmo sem vender eles. Mas eu acho que é o motivo. Mas é por isso que eles estão falando, a gente acha que dá pra ficar com o Coman e com o Gnabry. É porque eles sabem que eles não querem, que o Gnabry deu o Coman querer sair. E eles estão pagando um salário alto demais. Eles não falam assim, vamos trazer mais jogador ganhando um salário alto, sendo que a gente já tem dois ganhando. Complicado. O Bayern tá numa posição péssima. A verdade é que o Bayern devia forçar pro Coman ou pro Gnabry sair. Um dos dois tinha que sair, assim. O Bayern tinha que dar um jeito de fazer eles saírem. O problema é que eles não querem, né? E o Bayern não pode obrigar, mas o Bayern seria excelente se um dos dois fosse vendido. Excelente. Principalmente o Coman. O Gnabry ainda teve mais momentos bons que o Coman. Não que ele foi constante, mas mais que o Coman nessa temporada. Tá, daí só pra terminar essa daqui. Daí o Bayern. Pra terminar meu ponto. O Bayern tá, sabe que precisa de um ponta esquerda. O Bayern sabe. A posição que o Bayern mais precisa é contratar um ponta esquerda. O Bayern tá um mês tentando contratar um ponta esquerda. E agora vai desistir disso pra contratar um centroavante. Tá, é só isso que eu queria falar. Vai desistir de contratar um ponta esquerda, que todo mundo sabe, eu sei, o Bayern sabe, você sabe que o Bayern precisa de um ponta esquerda, pra contratar um centroavante. É, ótimo plano. Ótimo plano, nossa. Ótima ideia. E aqui, daí é o que eu tava falando pra vocês. Eu falei antes, um dos motivos para cara, nossa, minha dicção aqui tá ruim. Tá, um dos motivos para a possível mudança de estratégia é que a busca por um ponto esquerda se mostrou muito complicada. Barcelona lidera a corrida por Nick Williams e acredita firmemente que pode contratá-lo e registrá-lo. Então, assim, o Bayern eu acho que o que mais quer é o Nick Williams, só que depende da transferência para o Barcelona fracassar e do Nick Williams querer ir para o Bayern. Mas precisa antes o Barcelona não conseguir contratar ele. Mas o Barcelona acho que vai conseguir. O Gittins também parece querer ir para o Chelsea, que eu tinha falado, e o Barcola não será uma opção de 2026, por causa que o PSG não quer vender ele, o PSG quer manter ele. Em relação ao Leão, outro nome muito especulado no Bayern, as opiniões estão muito divididas internamente, devido à sua mentalidade e falta de trabalho defensivo. Que é o que eu sempre falo. No meu vídeo eu falei, o Leão é um jogador que não tem mentalidade vencedora e ele não se dedica pro time. Então, e o Bayern pelo menos sabe disso, pelo menos. Mas assim, tem outras opções. Eu já vou falar disso aqui daqui a pouco. Porque, ó, o valor do Walter Made, só pra gente ver. Ó, tô falando que no Stuttgart, né, que é o time do Walter Made, eles tinham decidido um valor de 60 milhões de euros por ele, no mínimo 60 milhões de euros, o que é um valor alto demais pro Bayern. Cara,
Uma coisa, pra mim, o valor justo do Walter Mage é entre 30 a 40 milhões de euros. Talvez 40 a 45 milhões, porque o mercado de centroavantes está extremamente inflacionado. Mas eu já acho que 35 talvez seja o valor mais justo, no máximo 40, assim. Estourando 45 porque tá muito inflacionado de verdade. Os caras estão querendo pelo menos 60. E aqui tá falando que Stuttgart pode pedir também 80 milhões de euros, porque eles não estão querendo vender o cara. Então eles vão falar assim, ou você paga um valor absurdo, muito fora da realidade, ou ele não tá vendo. E daí essa é outras notícias aqui. Ó, eu ainda vou pensar mais nomes para centroavantes reserva, para fazer um vídeo para vocês. Que o Stuttgart. Aqui, esse aqui eu acho que é fake news, mas falando que eles vão querer 100 milhões de euros pelo Walter Mid. Eu acho que aqui já é loucura. Aí já é loucura até pra você pedir esse dinheiro. 80 acho que é loucura você pagar, 60 também, mas 100 é loucura até pra você pedir. Cara, é o que eu falei. E eu acho que, vai, 35, 40 milhões de euros é um valor muito caro para um reserva. Ainda mais porque o Walter Mid, ele tem 23 anos. E eu acho esse um bom centroavante. Eu já disse que eu acho que tem, que assim, como um reserva, ele seria um reserva de excelente nível. Eu acho que tem nível para jogar e ser titular em bons times, mas eu não acho que ele tenha nível e nem potencial para um dia substituir o Kane quando o Kane for embora do Bayern. Obviamente, para substituir o Kane em uma partida, beleza. Mas quando o Kane for embora, eu pessoalmente eu espero que o Bayern tenha um 9 de elite e não um 9 bom, que é o Voltemade, um bom atacante, um ótimo atacante. Mas eu quero um cara de elite. Eu não acho que o Voltemade tem esse potencial. Então, cara, você gastar esse dinheiro em um cara que beleza, você pode falar, é jovem, pode evoluir, mas não acho que ele tenha potencial para substituir o Kane. Então, assim, muito caro para um reserva, ainda mais 60 milhões de euros, 80 milhões de euros. Daí já é absurdo. E minha questão é, não vale mais a pena você pegar esse dinheiro. Ó, investe num centroavante baratinho. Igual o Bayern, não precisa de um baita centroavante reserva. Obviamente, o Walter Mendes seria um ótimo centroavante reserva. Mas o Bayern não precisa de um cara desse nível. Precisa de um cara tipo um Rossellu, que foi pro Real Madrid quando ganhou a Champions League. Precisa de um cara desse nível. Pra quando precisar, botar ali, empurrar uma bola dentro da área, servir de referência. É isso que o Bayern precisa. Um cara igual o Rossellu foi pro Real Madrid. Então, cara, investe no Kramaric, que é baratinho. Ou, vai. É que eu não acho que ele vai querer ser reserva do Bayern. Que nem eu até acho um desperdício pro Walter Mendes ser reserva do Bayern. Eu acho que assim, cara, ele tem potencial pra ser titular de um time legal. Não acho que pra ser titular do Bayern, mas de um time legal. Eu acho que é um desperdício pra carreira dele, se ele vier pra ser reserva. Daí a gente já vai discutir nessa questão dele ser reserva ou não. Já vou falar mais sobre isso. Quero mostrar uma coisa pra vocês. Mas, o. Mas, cara, pega esse dinheiro, pega, vai. Gasta um pouquinho no centroavante, não sei, no Taremi, no Kramaric. Tenta pegar o Zirkzee por empréstimo. Não sei, cara, pega alguém por empréstimo. Vê se tem alguma opção. Eu vou até pensar mais nomes, porque o meu, acho que o melhor que eu consegui pensar é o Kramaric. É difícil pensar. Eu não sei. Já é um pouquinho mais caro, deve ser uns 20, 25 milhões, provavelmente. E eu não sei se esse interesse reserva, mas tenta um Davi do Stuttgart também, que seria uma boa opção. E, cara, pega esse dinheiro, em vez de gastar no reserva do Kane, e gasta no ponta esquerda. Não sei. Ó, tenta convencer o Rodrigo do Real Madrid a vir pro Bayern. A questão do Rodrigo é que tem que esperar um pouco, porque eu só acho que ele vai decidir o futuro dele depois do Super Mundial. O cara chega no Rodrigo e fala assim, cara, a gente precisa de um ponta esquerda de elite. Vem ser uma estrela do Bayern. Para de ser coadjuvante no Real Madrid. Você quer ser uma estrela do Bayern? A gente te oferece tanto de salário, vem ser uma estrela aqui. Tenta convencer o Rodrigo a vir pro Bayern. Obviamente, depende do Rodrigo querer. Eu não sei se ele vai querer vir pro Bayern. Mas, cara, chega com tudo e se porta como um time grande. Mira jogadores grandes. E fala, Rodrigo, vem pra cá. Vamos fazer isso acontecer. Daí chega no Real Madrid, oferece 90, 100 milhões de euros. Eu acho que mais de 100 milhões de euros já é muito pelo Rodrigo, mas entre 90 e 100 milhões de euros é justo. É o justo por ele. Faz isso, tenta tirar um cara grande do Real Madrid. Cara, o Bayern parece time pequeno. O Bayern tá perdendo. O Gittins pro Chelsea, tá perdendo o Nick Williams pro Barcelona. Cara, não tem seu contexto. Tudo bem. E agora o Bayern vai fazer vai ser que nem um time pequeno. Vai falar assim, não deu pra conquistar um ponto esquerda, então vamos contratar um centroavante, cara. Se porta como um time grande, um time que tem poder no mercado. Não um time pequeno que tem que pegar sobras. Não tô falando que o Volta é média sobras, mas, cara, vai no Rodrigo. Ou contrata o Mitoma. O Mitoma, já falei, não é meu primeiro candidato. Mas, cara, eu acho que ele traria impacto pra ponta esquerda. Eu acho que tem nomes melhores, tem jogadores que eu gosto mais. Mas, cara, o Mitoma já seria um belo acréscimo ao Bayern. Belo acréscimo. Ou não sei, cara, tenta o Gakpo, gasta 70 milhões do Gakpo. Eu acho que é um preço justo por ele.
Pra mim, ou Luiz Dias, 60 milhões, que é o preço que eu acho justo, né? Não quer dizer que o preço que eu acho justo é o que o Liverpool vai querer. Pode ser que o Liverpool peça 100 milhões pelo Gakpo. Não vale, mas pode pedir, obviamente. Só que, cara, vai lá e contrata um cara de nível. Essa é a minha crítica. Em vez de investir o dinheiro num reserva, cara, pega e gasta num ponta esquerda de impacto, um ponta esquerda que vai levar o patamar do Bayern. O Bayern precisa de um cara na ponta esquerda que faça gols, que seja uma ameaça. Então, cara, eu acho que se o Bayern tiver um ponta esquerda de elite, não precisa ser o melhor do mundo, não precisa ser um Olise da ponta esquerda, porque o Olise é bom demais. Mas assim, um Gakpo, um Luiz Dias, um Rodrigo, mesmo um Mitoma, um cara que vai aumentar o nível do Bayern. Investe, não fica fazendo essas idiotices, cara. Isso me deixa muito irritado. Eu tô tentando não falar palavrão aqui. Mas, cara, que deixa muito irritado. Ou, é isso que eu queria dizer. Ou assim, ó, já vou complementar com mais opções que o Bayern pode fazer. O Bayern, ó, se for jogar com o Voltemade com o Kane, eu não acho que seja muito legal. Você tem que empurrar o Musiala pra esquerda. Eu não acho que o Bayern seja time pra jogar com dois centravantes, apesar de que eu acho que tanto o Voltemade quanto o Kane, eles têm a capacidade de jogar com uma dupla de centroavante. O Kane pode ser um segundo atacante, pode ser um meio atacante. Eu acho que o Voltemade pode ser um segundo atacante. Mas assim, eu acho que taticamente você vai ter que demandar muito mais desses caras pra marcação, apesar de que o Kane e o Voltemade marcam, mas são caras mais pesados. Você vai perder criatividade. Tá bom que o Kane pode voltar, então talvez tenha uma mínima chance de dar certo. Mas assim, vai ter uma veia mais criativa, mas você vai perder criação. Ou falam, pode botar o Walter May de 10 e o Kane de 9. Cara, cara, eu não acho que o Walter May seja 10. Ou você pode fazer o contrário, pode botar o Kane de 10 e o Walter May de 9. O Kane ainda dá pra jogar de 10. Mas, cara, você tem o melhor centroavante do mundo. Você vai sacrificar ele pra jogar de 10? Então, que eu acho que o Kane consegue. Mas, pô, você tem o melhor centroavante do mundo. Você vai fazer isso com ele? Não acho que vale a pena. Você vai ter que jogar o Musiala pra esquerda. E, cara, você vai ter que fazer um monte de sacrifício pra encaixar esses dois juntos, pra ser titular. Não acho que vale a pena. Então, o que o Bayern pode fazer? Cara, se você quer jogar o Musiala pra ponta esquerda, que eu não acho que seja a melhor versão dele, apesar de que eu acho que ele pode jogar por ali, ou ser um ponta esquerda que cai mais pra dentro, pode acontecer, ó, jogar mais pra cá, eu acho que pode dar certo. Cara, contrata, sabe o quê? Você vai querer botar o Voltemade de meio atacante. Você vai colocar o Voltemade de centroavante de meio atacante. Sabe o que você faz? Contrata um meio atacante. Volta pra ideia do Virtus e contrata o Xavi Simons. Cara, contrata esse perfil de jogador, que agora tá me fugindo os nomes aqui. Mas assim, contrata um meio atacante. Vai o Xavi Simons. O Bayern não queria o Xavi Simons há um ano atrás. A ideia não era colocar o Xavi Simons, Musiala ou Olise há um ano atrás. Volta pra essa ideia. Ou, se você quiser, putz, ponta esquerda está muito difícil. Nossa, aqui bugou. Ponta esquerda está muito difícil. Sabe o que você pode fazer? É que eu não sou muito fã de fazer isso, porque o Olise, cara, tá jogando uma. Cara, o Olise é o melhor jogador do Bayern hoje. O melhor jogador da temporada do Bayern é o Olise. Então, e ele tá jogando pela ponta direita. Então eu não sei se é a melhor ideia trocar ele de posição. Mas o Olise tem capacidade de jogar de meio atacante. Tem capacidade. Então coloca o Olise aqui de meio atacante e contrata. Aqui, ó. Um ponta direita. Pode ser também. Dá pra tentar. Contratar, não sei, o Kudus do West Ham. Seria uma boa contratação. Ou, daí, tem que pensar que eu não pensei em nenhum ponta direita. Mas não sei, acha um ponta direita no mercado. Deve ter algum. Com certeza. Então, cara, ou investe, não sei, cara. É que eu não acho que o Yudiz, eu acho que é um nome excelente pro Bayern. Mas eu não sei se ele vai querer sair da Juventus. Mas você chega no Yudiz, que já foi da base do Bayern, fala assim, cara, vem ser titular aqui do Bayern. Aqui você vai ter importância, você vai disputar títulos da Bundesliga, você vai disputar a Champions League, que hoje a Juventus hoje não tá no patamar de disputar a Champions League. E vem ser o ponto esquerda titular do Bayern. E gasta uma grana nele, em vez de ficar gastando grana em centroavante reserva. O Walter Medio Kane tem uma chance de dar certo? Uma chance, mas eu acho que é bem pequena. Eu acho que você vai ter que fazer muitos ajustes táticos, você vai ter que sacrificar muitos jogadores para encaixar esses dois. E a grande chance de dar errado. De verdade, se o Bayern de Munique contratar um ponta esquerda de elite, eu acho que o Bayern de Munique pode disputar a Champions League esse ano e chegar como um dos favoritos. Obviamente, mata-mata, é aquelas coisas, a gente sabe, né? Tudo pode acontecer. Tem outros times muito fortes também. Mas, cara, eu acho que o Bayern dá pra ganhar essa Champions League se contratar um ponta esquerda de elite. Mas precisa contratar um ponta esquerda de elite. De verdade, se o Bayern contratar o Walter Made, eu não vou criticar se contratar o Walter Made pra ser reserva. Só vou achar muito caro com reserva, mas a contratação é boa. Mas se não contratar um ponta esquerda ou um ponta direita pra fazer isso aqui que eu tô falando, ou um meio atacante como o Xavi Simons, pô, vai o Xavi Simons. De verdade, eu vou achar essa janela de transferência do Bayern broxante.
broxante. Eu vou com uma expectativa muito menor do que que eu teria antes para a próxima temporada. Minha expectativa para a próxima temporada é que se o Bayern fizer uma boa janela de transferências, dá para tentar disputar a tríplice coroa. Dá para disputar a tríplice coroa. Não quer dizer que vai ganhar, mas dá pra disputar. Se o Bayern ficar mongando e fazer essas idiotices, minha expectativa vai lá embaixo. Eu vou falar, vai ganhar a Bundesliga porque não tem mais o Leverkusen Xabi Alonso, a disputa não é tão grande. Mas minha expectativa vai lá embaixo. Eu vou broxar, assim, eu vou falar, cara, broxar em relação às minhas expectativas. Vou falar assim, ah, tá bom, vamos lá, Bundesliga, tentar ganhar uma Pokal e é isso. Cara, de verdade, é broxante. Eu não sei mais o que dizer, assim, é idiotice, assim, isso que o Bayern tá querendo fazer. Eu espero que seja fake news, de verdade. Espero que seja fake news. Espero que o Bayern entenda que tá fazendo idiotice e volte atrás da ideia. Ou, se o Bayern fizer isso, que eu acho uma burrice tremenda, que pelo menos eu vou torcer para dar certo. Eu acho que não vai dar certo. Não vai ser uma temporada pavorosa, também não acho que vai ser assim, mas eu não acho uma boa ideia. Eu acho que vai ser uma temporada perdida, vai ser uma temporada perdida, então espero que o Bayern volte atrás nisso e que tome boas decisões. Basicamente é isso. Tinha mais uma coisa que eu acho que eu queria falar, mas esqueci agora, então eu vou fechar aqui qualquer coisa, depois eu adiciono no vídeo. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu!